A isomeria geométrica ou cis-trans é um tipo de isomeria espacial, também denominada de estereoisomeria, e, portanto, os compostos que apresentam esse tipo de isomeria são chamados de estereoisômeros. Ela só ocorre em moléculas alifáticas, de cadeia aberta, que possuem dupla ligação ou em compostos cíclicos. A isomeria espacial ou estereoisomeria ocorre quando temos dois compostos com a mesma fórmula molecular, mas que se diferenciam pelo arranjo espacial de seus átomos. Não é possível ver a diferença entre esses isômeros somente analisando a fórmula estrutural plana, porque eles possuem o mesmo tipo de cadeia carbônica, o mesmo grupo funcional, a mesma insaturação e o mesmo substituinte ou heteroátomo. Para determinar se um estereoisômero é cis ou trans, é necessário saber a disposição espacial dos átomos que constituem suas moléculas. Vejamos o exemplo do 1,2-dicloroetileno e do but2-eno, respectivamente. Observe que na primeira imagem, a primeira molécula possui os ligantes iguais no mesmo plano, sendo classificados como cis. Já na segunda molécula, os ligantes iguais estão em lados opostos do plano, sendo, portanto, isômeros trans. O mesmo se aplica na segunda imagem. A dupla ligação entre os carbonos é rígida, ou seja, não é passível de sofrer rotação e de ser a mesma molécula, mas sim corresponde a compostos diferentes. É por isso que a isomeria geométrica não ocorre em compostos de cadeia aberta que sejam saturados, isso é, que possuam somente ligações simples entre os carbonos, tendo em vista que essas ligações podem sofrer rotação e serem, na verdade, somente um composto orgânico. Em compostos que possuem ligações triplas entre os carbonos, a isomeria geométrica também não ocorre, porque tais átomos só podem realizar mais uma ligação, visto que já possuem três. Os isômeros geométricos possuem diferentes propriedades químicas e físicas. Por exemplo, o ácido butenodioico possui dois isômeros, cis e trans. Já o ácido fumárico possui os dois grupos hidroxila, OH, em planos opostos, não sendo capaz de fazê-los interagir e, em razão do impedimento espacial, ele não sofre desidratação intramolecular. Além disso, o ácido fumárico não é tóxico, mas é natural ao corpo humano e é usado em tratamentos de pele, tais como tratamentos contra acne. Portanto, conclui-se que nos compostos alifáticos de cadeia aberta, para que a isomeria geométrica cis-trans ocorra, é necessário que o composto apresente pelo menos uma dupla ligação entre carbonos e cada um dos carbonos da dupla deve apresentar grupos ligantes diferentes. O processo de isomeria acontece também na nossa retina, através do retinal, vitamina A, composto orgânico do grupo dos aldeídos. A estrutura molecular do retinal apresenta uma dupla ligação entre alguns de seus átomos de carbono, o que permite que haja a formação das versões cis e trans desse composto. Essa isomerização cis-trans se dá quando a molécula de cis-11 retinal se combina com uma proteína, a opsina. A conformação do cis-retinal é tal que se adapta numa cavidade da opsina, e essa união dá origem a um composto chamado rodopsina, que se encontra nos cones e bastones da retina dos olhos. Quando está nessa conformação cis, o retinal é fotorreceptor, isso é receptor de luz. Portanto, a rodopsina é atingida por um fóton de luz visível, ocorrendo a transformação do isômero cis em trans, conforme mostrado a seguir. Observe que no cis-11 retinal, os hidrogênios, na cor cinza claro, estão no mesmo lado da ligação dupla. Já no trans-11 retinal, os hidrogênios estão em lados opostos do plano da ligação. Visto que o isômero trans não se encaixa na opsina, ele se dissocia dela. Com isso, ocorre a emissão de um sinal elétrico que é captado pelo nervo óptico e transmitido ao cérebro. Esse impulso elétrico é interpretado pelo cérebro, produzindo a imagem. Esse isômero livre trans é convertido, por ação enzimática, novamente em cis-11 retinal, que por sua vez irá se ligar à opsina e reiniciar o processo da visão. Em cada segundo, esses eventos se repetem milhões de vezes em nossos olhos. Conforme já dito, o retinal é derivado da vitamina A, e a deficiência dessa vitamina no organismo pode fazer com que a pessoa tenha problemas na visão, como a cegueira noturna, em que a pessoa tem dificuldade de enxergar à noite ou em ambientes pouco iluminados.
As gorduras trans são um tipo especial de gordura que, em vez de ser formado por ácidos graxos insaturados na configuração cis, contém ácidos graxos insaturados na configuração trans. Esse tipo de gordura é pouco comum na natureza, mas é produzido a partir de gorduras vegetais para uso na indústria alimentícia. O consumo de gorduras trans tem sido associado a problemas de saúde, tais como aumento do risco de doença arterial coronariana. O ângulo das duplas ligações na posição trans é menor que em seu isômero cis e sua cadeia carbonada é mais linear, resultando em uma molécula mais rígida, com propriedades físicas diferentes, inclusive no que se refere à sua estabilidade termodinâmica. Os ácidos graxos trans não são sintetizados no organismo humano. São resultantes de um processo chamado de hidrogenação. O objetivo desse processo é adicionar átomos de hidrogênio nos locais das duplas ligações, eliminando-as. Porém, essa hidrogenação é geralmente parcial, ou seja, a conservação de algumas duplas ligações da molécula original, e elas podem formar isômeros, mudando a configuração cis para trans. Para a produção de gorduras vegetais hidrogenadas, muito usadas para a confecção de tortas e bolos, a hidrogenação é realizada de forma quase completa. O processo industrial da hidrogenação de óleos e gorduras é realizado utilizando um catalisador de níquel, finamente dividido, obtido a partir da redução de complexos do metal com hidrogênio molecular, usualmente exportado em sílica. O processo que utiliza óleo refinado e branqueado ocorre a temperaturas entre 150 e 220 graus Celsius e 15 atm de hidrogênio. Gorduras trans, óleos vegetais, óleo de soja transgênica e soja transgênica são alguns dos sinônimos para se referir à gordura vegetal. A gordura trans age como a gordura saturada ao elevar o nível de lipoproteína, concentração endoplasmática de baixa densidade no sangue, LDL, ou colesterol ruim. Isso faz que os níveis de absorção da proteína de alta densidade HDL e do colesterol sejam pasteurizados, sendo essa ação a responsável pela remoção de HDL do sangue. Isso aumenta as chances de aparecimento de um ateroma, isso é, a placa de gordura no interior de veias e artérias, que pode causar um infarto ou derrame cerebral. A Organização Mundial da Saúde recomenda que o consumo das gorduras trans não deve passar de 1% do valor energético diário total, o que para uma dieta de 2.000 calorias por dia equivale a 2,2 gramas.